A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos. Hoje eu vou estar deixando uma palavra, o qual eu deixei até na minha igreja, que o Espírito Santo ele falou comigo ao meu coração. E ali eu me acalmei, porque eu venho pedindo a Deus para mim ser tão cheio, mas tão cheio do Espírito Santo, ao ponto de eu ser batizado para falar em línguas, sendo que aí ele vai e me dá a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, que fica em 1 Coríntios, no seu capítulo 13, o qual eu até falei lá na igreja, que vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de tal maneira que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. O que o Espírito de Deus falou comigo aqui em casa, eu logo me ajoelhei, chorei, agradecendo. Estamos vendo, irmãos, já a apostasia de 3 coisas que tem que acontecer para a volta de Jesus, que a primeira vinda vai ser nos ares. Ele não descerá e todo olho não verá. A primeira volta, milhões vão desaparecer. A primeira volta vai ser nas nuvens. E eu tenho pedido, batido na mesma tecla, pedindo: Senhor, quero ser cheio do Espírito Santo, quero ser batizado, quero falar em línguas. Senhor, quero ser cheio, quero ser batizado, quero falar em línguas. Aí ele me fala que ainda que falasse a língua dos homens ou a língua dos anjos, se não tivesse amor, eu seria só apenas que nem um sino que só faz barulho e nada me adiantaria. O que ele quer me dizer com essa palavra? Que primeiro adorar Ele de todo o coração, de todo entendimento, adorar a Deus e depois o próximo. O amor que aqui está falando é para não se preocupar em falar em línguas e se encher, mas sim em amar, sem fazer exceção de pessoas, sem olhar com olhar de julgo, e sim com o olhar de Cristo, porque para Jesus todos nós somos iguais. Não tem maior, não tem menor, todos, não tem título, não tem status, não tem que ele é pastor, que ele é apenas um membro, não, todos são iguais para Deus. Deus olha todos com o mesmo olhos. E por ser batizado é no tempo dele. Ele falou: calma, meu filho, no tempo certo eu vou fazer. Porque, irmãos, nem todos vão ter esse dom. São 9 dons do Espírito Santo. Uns vai ter o dom de cura, outro de profecia. Uns vai ter de falar em línguas. Cada um tem um dom. E o Espírito Santo que concede. São 9 dons. Mas ele falou para mim ficar calmo, não se preocupar em falar em línguas, e sim amar o próximo, ter amor,
amor e amor. Amar como Ele amou, sem fazer descaso, sem olhar a quem, e sim amar, simplesmente amar. É a palavra que o Senhor me deu. E no tempo certo, Ele vai fazer. Por quê? Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. A graça dele nos alcança todo dia. E se estamos de pé pela graça, Ele nos sustenta, Ele que nos dá força. E se algum dos irmãos tem pedido também, ou se falar em língua e ser batizado com o Espírito Santo, calma, espera, só confia que no tempo dele Ele vai fazer. E essa é a mensagem que eu quero deixar. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração para me acalmar, esperar, não ficar ansioso, porque é no tempo dele. Porque, irmãos, desse mundo eu já morri. Eu não quero mais nada do mundo e sim as coisas que vêm de Deus. Eu quero cada dia estar mais me aproximando dele, porque a trombeta já já vai soar. E o que temos feito? Temos preparado, temos nos santificado. Então, o tema da festividade da minha igreja é: sem santificação ninguém verá Deus. Em Hebreus 12, no seu versículo 14. Então temos que nos santificar. E eu tenho buscado muito isso, de falar em línguas. Então eu estou agora confiante, porque no tempo dele ele vai fazer. Se os irmãos também têm pedido, espera, só confia que quando menos esperar, ele vai encher de uma tal forma que transborde em línguas. E ficamos com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de cada um. Então, amar a Deus e o próximo, que o resto Ele fará. Todos fiquem com Deus, que a paz alcance os lares de cada um e que venhamos continuar firme no alvo que é Cristo. E para quem ainda não aceitou, que venha aceitar, porque está pertinho da igreja ser retirada aqui da terra. E que venhamos todos os dias nos preparar, amando como o amor de Cristo, fazendo o que Ele fez, sendo imitador dEle e até o fim para alcançar a coroa da vitória. E lá no céu, junto com os anjos, dizer que Ele é santo, 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 santo para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a vida de todos e que tenhamos uma ótima noite. Amém.